eu dava o meu nome super numa boa. Data de nascimento também, que eu não tenho o menor problema com isso. Nacionalidade, filiação, profissão, tudo certo, tudo na boa. Aí na hora de preencher o estado civil, eu dava uma travada. Parecia, sei lá, uma espécie de carimbo de abandono, de atestado de solidão. Parecia uma tatuagem de fracasso. Eu demorei, juro, uns 2 ou 3 anos depois de separada para escrever a palavra divorciada com naturalidade. Isso em situações totalmente triviais, tá? Ficha de hotel, formulários de exames, academia de ginástica. Não é que eu tivesse, sei lá, numa sessão de terapia, tivesse que escrever. Não, eram situações assim bobas. Até que uma hora, do nada, um vento, assim, levou aquela insegurança embora e passou. De repente, do nada. Bom, ultrapassada essa etapa, que eu acho que era uma vergonha que tinha muito mais a ver com ego e construção social do que com amor, já que com todo respeito e dor, tá? Porque, claro que doeu. Eu já não amava o meu então marido, quando a gente separou. Eu decidi fazer o que eu não tinha feito quando eu tinha 15, que era namorar. Ai, que verbo bonito esse, né, gente? Namorar? Eu acho lindo. Aí eu namorei pra caramba. Namorei um antigo amor de teatro, namorei um ator que eu achava mega interessante, gato, namorei um ativista cabeça que no Instagram parecia um sujeito incrível, namorei um fotógrafo que eu adoro até hoje, que fazia o melhor carbonara do mundo. Enfim, eu fui, namorei. Assim fui. Ali pelos 40, resolvendo as lacunas do início da minha vida. Coisas que eu não tinha feito na tal idade certa, né? Como se essa pressão não fosse uma regra totalmente tola, preconceituosa e cultural. Mais uma, aliás, né? Pra fazer com que a gente caiba num lugar que vai ficando, com o passar do tempo, cada vez mais estreito. Que até os 40 anos, quando eu me divorciei, a minha história era composta por 3 grandes relacionamentos que juntos tinham me deixado 24 anos vivendo como parte de um par. Então, quando eu, já com 2 filhos e meio quebrada, o que, aliás, é uma ótima peneira para afastar gente boba, eu me via finalmente solteira e pronta para viver o que eu não tinha vivido, já que por motivos que não vem ao caso aqui, eu fui obrigada mais ou menos aos 10 a me transformar na garota mais séria da turma, sabe? Aquela que não bebia, que não fazia besteira, estava sempre pronta para segurar testas alheias em banheiros que nunca pensaram em sair na Vogue. Agora eu estava liberada, então o momento era aquele, eu lembro de ter pensado. E foi. Até que um belo dia, ali mais ou menos na altura do 3º namorado, essa lista aí que eu falei, eu vivi uma cena que é justamente no momento que eu tinha parado de me julgar, porque durante um tempo eu me julguei. Aconteceu essa cena que eu vou contar agora. Eu tava no carro de uma amiga, falando da vida, né? O companheiro dela, o parceiro dela, que dirigiu o veículo, tava quieto. E eu falando, porque eu sou animada. Aí, filme, livro, filho, batom, série, análise, namorado e tal. Quando eu tava começando a contar de como eu tinha começado com meu namorado, o parceiro da minha amiga, que tava no volante e que até então tava mudo e com quem eu não tenho a menor intimidade, mandou a seguinte frase: eu não vou nem ver a foto, porque, gente, daqui a pouco termina, a Maria tá muito namoradeira. Bom, o que se disse? Eu falei, séria, assim, grave, pra logo ser chamada de maluca, porque eu disse que eu não tinha gostado do jeito como ele tinha falado comigo. Bom, pra que eu tô contando essa história hoje? Uma história tão pessoal, inclusive, que já tem um tempo. Pelo seguinte, porque pra dizer que não importa a configuração em que a gente esteja posicionada na prateleira do amor, como diz a escritora Valesca Casanello, a gente sempre vai ser julgada, então é melhor relaxar. Porque assim, se a gente tá sozinha, a gente precisa de namorado. Se a gente namora muito, a gente é namoradeira. Se a gente tá com um único parceiro desde sempre, poxa, tinha que ter experimentado mais, tinha que ter aproveitado mais a vida. Se a gente tá num show do Roberto Carlos com o nosso parceiro, inventa um outro parceiro que nem tava lá no local geográfico. Então, eu sei que eu devia desejar feliz dia dos namorados, gente, mas eu tô achando melhor já ir pensando no Natal. Boa semana, gente. Uau!